caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal, ou melhor, Portugal e Brasil, porque eu estou aqui em Portugal. Eu estou gravando um vídeo extra aqui de um assunto que me impressionou incrivelmente. Eu estava hoje trocando mensagem pelo Instagram com a dona Sandra, que mora pertinho de Fátima. Ela mora lá em Tomar, né? E ela me falava de um problema de saúde qualquer, etc. E eu disse assim para ela: e por que a senhora não vai, não pega água na fonte milagrosa de Fátima? E ela disse: mas existe isso? Eu disse: claro, eu escrevi para ela: claro que existe, é uma fonte milagrosa, etc. Mas onde é que o senhor leu isso? Eu falei: há algum tempo eu já li. Quando eu fui a Fátima da última vez, eu estive nessa fonte, ela fica bem diante da capelinha, né? Deixa eu me arrumar um pouquinho aqui. Ah, pronto. Fica bem diante da capelinha e tem um monumento do Sagrado Coração e em volta tem as torneirinhas de água. E ela não sabia. Quer dizer, a coisa é muito pouco divulgada. Por que será que é tão pouco divulgada? Então, eu fui atrás da matéria, né? Porque a pergunta é essa. Quer dizer, por que não é divulgado? Por que é ocultado até? Devia ter placas indicando, devia ter estímulos para que todos fossem lá, porque, como vocês vão ver aqui pela matéria, é uma fonte parecida com a fonte de Lourdes, a fonte milagrosa de Lourdes. É impressionante isso aí. Bom, eu vou ler essa matéria. Foi publicada na revista Catolicismo do Brasil, no mês de maio de 2021, número 845. Eu vou ler algumas partes, porque é uma matéria bem completa. Quem quiser dar uma olhada lá na própria matéria, mas eu vou ler algumas partes e adaptar algumas coisas que fiquem mais claras, etc., para também não tornar esse vídeo muito longo, porque é realmente uma matéria importante. Então, diz assim a matéria: pouca gente sabe, né? Eu estou aqui me adaptando um pouquinho na minha nova situação aqui até ficar normal. Pouca gente sabe, mas na Cova da Iria, uma fonte de águas operou curas espirituais e corporais extraordinárias. Espirituais e corporais, hein? Como acontece em Lourdes até hoje. Os milagres em Lourdes são principalmente físicos, mas em Fátima, Nossa Senhora distribui também abundantemente graças espirituais e conversões, não só os físicos. Em 13 de julho de 1900... Não, a conversão, perdão. Pulei uma parte aqui. A conversão dos pecadores foi pedida com veemência pela Santíssima Virgem em Fátima, em 1917. Isso todo mundo conhece, meus irmãos portugueses conhecem bem, mas eu estou impressionado. Aliás, eu quero vocês de Portugal divulguem essa matéria, hein? Divulguem essa matéria. Nós temos que divulgar e vocês vão ver por quê. A conversão dos pecadores foi pedida com veemência pela Santíssima Virgem em Fátima, no ano de 1917. Se tal não acontecesse, disse a Virgem, Deus mandaria terríveis castigos para punir a humanidade. A gente já se pergunta se nós já não estamos vivendo esses tempos, né? Em 13 de julho de 1917, ela revelou aos 3 pastorinhos que, se os homens não se convertessem, várias nações seriam aniquiladas. Isso vale para todo mundo, não só para nós, países de língua portuguesa, hein? Vale para o mundo inteiro. Transcorreram 105 anos, e o mundo não se converteu. Ou quem acha que o mundo se converteu, não. Hoje, ninguém ousaria dizer que os pedidos de Nossa Senhora foram atendidos. Mas hoje, faremos aqui uma revelação impressionante, que nem os portugueses conhecem essa maravilha. Essa é a revelação e vocês vão ver que é realmente impressionante. Eu sou levado até a achar que isso é boicotado. Sou levado a achar que tem um boicote. Porque tem tanta gente que fala de Fátima, tantos estudiosos que falam de Fátima, livros a respeito de Fátima, e a gente só encontra isso. Eu vi nessa matéria da revista que eles citam uma bibliografia muito escassa, de poucos livros que tratam da matéria, de maneira que o problema se põe. Quer dizer, haverá algum boicote, porque era para ser tão ou mais famoso que Lourdes, essas fontes que estão ali na frente da capelinha. Quem conhece as capelinhas da aparição, é só você
dá uma volta assim de 180 graus e você vai ver o Monumento ao Sagrado Coração de Jesus e você vai ver lá as várias torneirinhas com essa água que você pode pegar, pode colocar lá uma garrafinha, levar para casa, etc. E vocês vão ver que não é preciso muito para que essa água faça milagre. Então, ouçam isso com muita atenção. Na Gruta de Massabelle, em Lourdes, onde Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette, surgiu milagrosamente uma fonte que até hoje produz milagres impressionantes e reconhecidos oficialmente. Pois bem, na Cova da Iria, o mesmo aconteceu. Vamos rever melhor essa história? Temos notícia de que, num só dia de 1926, o local foi visitado por aproximadamente 400 mil fiéis, 1926. Como está registrado na Documentação Crítica de Fátima, seleção de documentos de 1917 a 1930, portanto, está totalmente documentado isso. Aspas, as peregrinações de Fátima são mais imponentes e significativas que as de Lourdes. Em Fátima, juntam-se, num só dia, muito mais pessoas do que habitualmente se juntam em Lourdes. Quer dizer, Fátima, já naquela época, ia muito mais gente do que no Santuário de Lourdes. Devido a esse exponencial afluxo de peregrinos, tornou-se urgente e absolutamente indispensável dispor de água em abundância para atender à sede de tanta gente. Imagina o que deve ser 400 mil pessoas num lugar que naquela época era completamente descampado, não tinham casas, não tinha nada, não tinha nem um bar para pedir um copo d'água. Era preciso resolver esse problema, né? Mas Fátima está localizada num terreno desértico, calcário, nada propício às fontes de água, e o local era distante de residências. Como saciar a sede de centenas de milhares de peregrinos? Mas a Virgem de Fátima já havia pensado nessa dificuldade. Nossa Senhora pensa em tudo, né? Ela pensa em tudo. Lembre disso. Quando você estiver passando por algum problema, fala, Nossa Senhora já pensou nisso. Ela já pensou na solução. Talvez tenha alguma coisa que dependa de mim, mas ela já pensou. Vamos lá. No dia 9 de novembro de 1921, após uma missa celebrada na Capelinha das Aparições por Dom José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria, ele teve uma inspiração. Mandou explorar o solo do local das aparições e abrir um poço. Ou seja, naquele lugar que era seco, calcário, que ninguém dava nada, ele teve a inspiração de mandar abrir um poço. Olha que coisa impressionante. Os técnicos e operários eram céticos. Os técnicos, os especialistas em geral são céticos, né? Pois conheciam bem o terreno. Mas, por obediência ao senhor bispo, começaram a cavar o solo e a surpresa não demorou. As águas brotaram abundantemente a poucos passos da azinheira sobre a qual a Santíssima Virgem aparecera a Lúcia, Jacinta e Francisco. Em 1922, com o incremento das multidões de peregrinos, Dom José Alves ordenou cavar mais 2 poços, um de cada lado da fonte primitiva, e uma vez mais, a água cristalina jorrou copiosamente, enchendo rapidamente um grande reservatório construído de concreto. Olha que impressionante isso aqui. Assim, sem nenhuma propaganda, no entanto, começou-se a perceber que aquelas águas estavam produzindo curas corporais e espirituais. Quer dizer, ele mandou fazer a coisa discretamente, mas, de repente, começam a aparecer os testemunhos. Curas corporais e espirituais. Assim, os peregrinos levavam para suas casas garrafas com aquele antídoto celestial colhido nas fontes benditas, a fim de o ministrarem aos enfermos que não tinham condições físicas ou econômicas de se deslocarem até aquele lugar sacrossanto. Garrafinhas daquela água eram expedidas por correio para outros recantos de Portugal e até para o Brasil. Olha só, gente. Quem é que conhece essa história? Me contem aí nos comentários. Fala, olha, você não falou nenhuma novidade, eu já conhecia isso. Antigamente era assim.
Eu nunca tinha ouvido, eu já sou velho, né? Era para ter ouvido essa história há muito tempo. Nunca ouvi falar. Na época, pensou-se em construir tanques com aquelas abençoadas águas, como as célebres piscinas existentes em Lourdes, para os enfermos se banharem individualmente. Em Lourdes, toda aquela água que sai da fonte de Lourdes, ela é canalizada para umas piscinas gigantescas, onde se mergulha ali os doentes, os enfermos, para que eles possam, às vezes tem algumas doenças que são tremendas e que precisa, não basta beber água, mas a pessoa quer se banhar na água de Lourdes, né? Então, tem toda uma estrutura para isso, é muito interessante até. Mas pensaram fazer a mesma coisa aqui, né? Nessa água de Fátima, mas isso nunca foi concretizado. Por quê? A pergunta é por quê? As águas estão lá ainda. O que se construiu no local das fontes foi um monumento ao Sagrado Coração de Jesus, que está lá até hoje, cuja coluna está no centro do grande reservatório dotado de 15 torneiras em honra dos 15 mistérios do Santo Rosário. Isso aí está bem sacado. Está bem interessante. 15 torneiras em honra, uma em honra de cada mistério do Rosário. A título de exemplo, reproduzimos o relato de um dos inúmeros milagres comprovados, operados pelas águas das fontes de Fátima em pessoas que se encontravam entre a vida e a morte. No final dessa reportagem que eu citei, a fonte, vocês vão encontrar outros testemunhos, e quem tiver interesse, procura na internet, vai encontrar bem interessante. Nós aqui vamos citar esse, que é muito significativo. Teresa de Jesus Martins, de 19 anos, casada, residente em Lisboa, na Avenida das Cortes, contraíra uma tuberculose pulmonar com fortes hemoptises, que a deixaram alarmada a família. Hemoptise é quando a pessoa começa, a tuberculose já vai tão avançada, Santa Teresinha teve isso, que ela, ao tossir, ela vai expelindo sangue pela boca. Com Santa Teresinha tem até um fato bonito, que ela queria tanto a morte, ela queria tanto ir para o céu, que um dia ela tossiu à noite, no escuro, ela se cobriu com lenço, e depois ela ficou com medo de olhar, porque ela tinha medo que não fosse sangue. De tal forma ela desejava que fosse sangue. Impressionante isso, né? Os médicos, então a Teresa de Jesus Martins, 19 anos, casada, já estava expelindo sangue. Os médicos prescreveram-lhe os tratamentos de praxe, inclusive a saída de Lisboa, e tentaram até interná-la no sanatório de Porto Alegre. No Brasil nós temos Porto Alegre. Aqui tem Porto Alegre, é uma palavra só. Por fim, internada no pavilhão de tuberculose número 5 do Hospital do Rego, em Campo Grande, impossível foi acomodar-se ali à vida de hospitalizada. Tinha chegado a um estado de extrema fraqueza e de palidez cadavérica. Entretanto, tendo-lhe sido dado um frasquinho com a água de Fátima, que começa a acontecer, sentiu tão grande confiança nela que, debulhada em lágrimas, se pôs a invocá-la, ela, Nossa Senhora de Fátima, fazendo-lhe várias promessas para o caso em que se curasse. Todos os dias, e cada vez com mais fervor, renovava suas súplicas, recitando o terço e tomando desde o primeiro dia algumas gotas da água. Olha só, hein? Ela não precisou tomar litros e litros de água, algumas gotas, mas recitou o terço todos os dias. É importante esse detalhe. Pouco depois, haviam passado as hemoptises, quer dizer, ela já não estava mais expelindo sangue. Ao cabo de 3 semanas, desapareceram as pontadas, porque elas sentiam pontadas tremendas no peito, né? E ao fim de um mês, estava completamente curada. Tem um detalhe interessante, que à medida que ela bebia um golinho e fazia as costumadas orações, essas pontadas desapareciam, quase que por encanto. E ela sentia-se muito aliviada e bem disposta. Mas, depois de 3 semanas, nem as pontadas mais. O médico, ao vê-la, pouco depois, tão transformada, forte,
gorda, corada e aparentando uma saúde esplêndida, não pôde dissimular sua surpresa. Observou-a com toda atenção e declarou-lhe que, tendo-a julgado perdida, achava agora completamente curada, o que reputava inexplicável que quer se considerasse o estado desesperado em que a vira, quer a rapidez com que se efetuara a cura. Quer dizer, as duas coisas eram inexplicáveis. O estado que ele conheceu a paciente. Não é possível que essa paciente tenha se curado. Mas teve também a rapidez. A gente vive falando da rapidez, né? Rapidez do Padre Pio, rapidez de Santa Teresinha. Eu fiquei muito impressionado com isso aqui também. Atenção, os portugueses, vocês precisam me ajudar a divulgar essa questão. A divulgar. Eu gostaria de saber que daqui a alguns meses tem verdadeiras filas de gente querendo a água de Fátima. Eu fui lá, não tinha ninguém. Eu entrei tranquilamente, peguei a água, me servi da água, tomei a água ali mesmo, etc. Não tinha ninguém. Ninguém. Lamentável. Em Lisboa, no dia 15 de janeiro de 1923, o médico que tratou Teresa de Jesus Martins atestou no documento. Então, houve um controle e uma documentação. Ele diz: a senhora Dona Teresa de Jesus Martins, de 19 anos de idade, natural de A dos Cunhados, Conselho de Torres Vedras, todos os detalhes aqui, foi por mim tratada em junho e julho de 1922 de tuberculose pulmonar com hemoptises, febre vesperal, emagrecimento, suores noturnos. Hoje, esses sinais não subsistem. Hoje não subsistem sinais clínicos dessa doença. Não tem mais nada. Mais nada. Repito, hein? Olha só. Hemoptises, febre vesperal, emagrecimento, suores noturnos. Tremendos. Mas a pergunta que se põe é: por que hoje em dia não se fala disso? Por que para muitos de vocês, principalmente vocês, queridos irmãos portugueses, para vocês é surpresa? Por quê? Essa é a pergunta. Os inimigos de Nossa Senhora não podiam deixar essa notícia se propagar. Certo dia, o administrador de Vila Nova de Ourém, Antônio de Sá Pavilon, acompanhado de um subdelegado de saúde, apareceu na casa do padre Agostinho Marques Ferreira, pároco de Fátima, a fim de examinarem nas fontes ele levou uma amostra de águas barrentas com pedaços de algodão ensopados em sangue, porque ali iam vários peregrinos cobertos de chagas lavar as suas feridas. Tinha que ter alguém para complicar, né? Tinha que ter alguém para complicar. Após o exame naquela época tinha para se analisar isso aí. Não devia ter muita coisa, né? O administrador mandou fechar aquelas fontes, dizendo que ela era prejudicial à saúde pública. Olha que barbaridade, como hoje em dia muitas coisas dessas se repetem, né? Como muitas coisas dessas se repetem. Olha que impressionante, mandou fechar. É interessante, eu vou antecipar, isso está na matéria, mas eu tirei aqui. Esse administrador depois se converteu e se tornou depois um grande propagador, e ele facilitava e criou várias situações em que facilitava para as pessoas pegarem a água, porque ele mesmo foi agraciado com um milagre, né? Bom, mas aqui mandou fechar as fontes, porque era prejudicial à saúde pública. Ao que o padre Agostinho respondeu que, apesar do que diziam das águas, não constava que ninguém tivesse morrido, nem tampouco adoecido, por a ter ingerido. Quer dizer, ninguém tomou essa água, morreu ou ficou doente. Não interessa, fecha. Contra a saúde pública, fecha. Ao contrário, disse o padre Agostinho, muita gente dizia ter se curado de várias enfermidades depois de beber a água. Noutra ocasião, como os fiéis continuavam a fazer uso daquelas águas milagrosas,
o administrador e o médico voltaram à porta do pároco de Fátima, alegando ter ouvido falar que as águas do fontanário estavam envenenadas. Olha como os inimigos de Nossa Senhora não param, não dormem, não descansam. E nós devemos aprender isso na hora de fazer o nosso apostolado. Não dormir, não descansar, não parar de rezar, não parar de pedir a Nossa Senhora que converta muitas almas, não parar de rezar o rosário, não parar de rezar pelos que nós amamos, pelos nossos entes queridos, não ficar dizendo, aquele ali não tem mais jeito. Não, não, não. Perseverança, perseverança. O padre Agostinho, perseverança porque os inimigos perseveram. É nesse sentido que eu estou falando. O padre Agostinho os acompanhou até lá e retirou um balde cheio daquela água. Viram que ela era puríssima e o médico foi obrigado a confessar que se tratava de água potável. Mesmo com milagres evidentes e curas inexplicáveis para a ciência, comprovadas por diversos médicos, o complô anticlerical continuou espalhando pela imprensa liberal da época que aquelas águas estavam contaminadas de micróbios. Quer dizer, o importante era impedir que as pessoas se beneficiassem de uma graça, de um milagre que Nossa Senhora distribuía gratuitamente para todos que ali chegassem. O objetivo era esse. Por quê? Não é porque só curava o corpo, não é porque também tinham curas espirituais incríveis. E é isso que incomoda os maus, as curas espirituais. É isso que incomoda. Então, que elas estavam contaminadas de micróbios, sem provas, sem exames, por ódio, fake news. Já existia na época, fake news. O ódio católico era tal que, no dia 6 de março de 1922, a capelinha localizada ao lado da Bendita Zinheira, aquela capelinha das aparições que nós conhecemos hoje, foi destruída por 4 bombas, ou seja, era para ninguém mais ter devoção a Nossa Senhora de Fátima. A quem interessava não ter devoção a Nossa Senhora de Fátima, é muito fácil. Eu não vou estender aqui. Vejam o que Nossa Senhora de Fátima prega, vejam o que Nossa Senhora de Fátima profetizou, e aí a gente vai ver a quem interessava explodir essa devoção a Nossa Senhora de Fátima. Né? Por que tanto ódio contra Nossa Senhora se ela só fazia bem aos enfermos de alma e de corpo? Seus adversários a odiavam porque ela distribuía ali abundantes graças para Portugal e o mundo. Operava inúmeras curas, convertia muita gente que vivia fora da igreja e atolada na vida pecaminosa, além de reconfortar numerosos sofredores. Olha que impressionante isso. Eles não podiam, os adversários da Nossa Senhora não podiam suportar. Apesar de todas essas maravilhas operadas pelas águas brotadas nas fontes milagrosas e sob o pretexto de uma terraplanagem, olha que pretexto, e outras construções na Cova da Iria, por algum mistério inexplicável, o manancial com as 15 torneiras ficou soterrado. Eles acabaram, passaram o trator em cima. Não, tem que reurbanizar a área, tem que etc, etc. Restam hoje apenas vestígios e nem isso se divulga. Vestígios importantes ainda, que ainda dá para nós tomarmos essa água. Os que forem a Fátima, não deixem de ir lá. Não deixem de deixar o seu testemunhal, mesmo que seja daqui 1 ano, 3 meses, 5 meses, 5 anos. Escreva, fui a Fátima, tomei água de Fátima, elas estão lá, para que vários façam a mesma coisa. O peregrino que ali chega não percebe, apesar do manancial não ter secado, nem mesmo em tempos de severa estiagem na região. Por que essa sabotagem? Essa é a grande pergunta. Por que essa sabotagem? Os inimigos de Nossa Senhora de Fátima e da Igreja procuram, assim, sepultar uma imensa graça concedida pela Senhora de Fátima a Portugal e a todas as nações. Aconteça o que acontecer,
continuará a Lourdes portuguesa, que é lá, a derramar abundantemente suas graças. E eu espero que esse vídeo seja o começo dessa restauração, porque as fontes estão lá, o manancial de água estão lá, os milagres estão lá, e Nossa Senhora está esperando por cada um de nós que visitemos Fátima, que nós utilizemos aquela água que agora sai pouquinho, mas se nós formos fiéis, rezarmos e pedirmos, ela vai fazer brotar de novo o mesmo manancial que tinha antigamente, que foi detonado pelos inimigos dela. Está na hora de nós, amigos, fazermos alguma coisa. E essa alguma coisa é rezar, 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 ter muita devoção e toda hora que for lá, se tiver qualquer problema, perguntar: ué, e a fonte de Fátima? Por que a torneirinha está fechada? O que houve, etc. É bom que as pessoas sintam que há uma pressão e que há um conhecimento de que existe esse manancial em Fátima. É muito importante. A fonte está lá, como eu já disse, e eu tomei dessa água e conto que os meus irmãos portugueses façam isso. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa história, deem seu like, divulguem, compartilhem. Se você não conhece ainda o canal Regina Fide, inscreva-se. E assim que você se inscrever, nós colocaremos o seu nome, incluiremos o seu nome e suas intenções na missa da próxima quinta-feira. Não interessa o dia que você ouvir, na próxima quinta-feira terá uma missa e seu nome será incluído lá. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Portugal e Brasil, e até qualquer hora, com novas revelações.